Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 9 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22. Naquele tempo, Jesus retornou para a Galileia, com a força do Espírito Santo. E ele percorria todas as sinagogas, ensinando sobre o reino de Deus. Ele foi a Nazaré, a cidade onde tinha sido criado. E conforme seu costume, no dia de sábado, ele foi até a sinagoga. Levantou-se para fazer a leitura, e deram para ele o livro do profeta Isaías, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos e a recuperação da vista aos cegos, para consolar os aflitos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Quando terminou a leitura, ele devolveu o livro ao ajudante e sentou-se. E todos os presentes ali tinham seus olhos fixos nele e ficavam encantados com as palavras que saíam de seus lábios. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. E a palavra de Deus é um dos meios de crescimento espiritual que vai fecundando a minha vida e vai fecundando também a sua vida. Porque a palavra existe para nos animar, para nos exortar e também para nos corrigir. E lentamente a palavra de Deus, como a chuva que cai do céu, vai cumprindo a sua missão, que é formar o homem e a mulher de Deus, que é dar a possibilidade a cada homem e a cada mulher de ter os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de Jesus de Nazaré, e isso é quando a palavra consegue irromper os obstáculos naturais que cada um de nós temos. Obstáculos do ouvido, obstáculos nos olhos, obstáculos nos corações e também obstáculos na vida. Por isso, a primeira leitura de hoje, ainda da primeira carta de São João, nós encontramos novamente a reflexão sobre o amor. Porque a alma da fé cristã é o amor, não é o temor, mas é o amor. Porque aquele que teme, ele é escravo do medo, e ele fica mirando somente o medo. Agora, aquele que ama, não, aquele que ama é livre. E ele mergulha e mira constantemente a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus e a reverência de Deus. Por isso o apóstolo vai dizer: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso, porque Deus é amor. A grande mensagem que Jesus vem trazer sobre o reino é que o amor de Deus é incondicional. É o amor apesar de. Por isso João coloca então esse grande desafio para mim e para você e para os cristãos de todos os tempos: amar como Jesus amou. Como o Pai me amou, assim eu também vos amei. Quer dizer, primeiro Jesus se sente amado pelo Pai, elegido pelo Pai, para depois também amar. Porque o amor cristão é uma correspondência. E o grande tesouro e a grande riqueza que uma pessoa tem é a sua capacidade de amar. Então aqui está o espírito da primeira leitura de hoje: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso, porque Deus ama. E assim também aqueles e aquelas que nascem de Deus também precisam aprender a amar, a arte de amar. É isso que nós temos que semear no coração das nossas crianças, dos nossos jovens constantemente. Não o medo, não o pavor, mas o amor, porque o amor liberta. E onde há amor, não há temor. Com esse espírito, então, nós podemos entrar agora que Jesus percorre a Galileia. Jesus regressa para a Galileia, Galileia dos gentios, Galileia dos pagãos. E aqueles que andavam nas trevas viram uma grande luz, porque Jesus chegou. E ele chega com a força do Espírito. É na força do Espírito que Jesus agora começa a sua missão pública. João havia sido morto, então agora Jesus inicia a sua missão pública na força do Espírito Santo. É a vontade do Pai que ele veio cumprir.
Então ele percorre todas as sinagogas ensinando a boa nova do reino. E ele tem um destinatário todo particular. Não é exclusivo, mas é inclusivo. E ele começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me consagrou com a unção. Ele me consagrou com a unção. E também ele me enviou. Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou para poder proclamar a libertação aos cativos. Ele me enviou para poder recuperar a vista dos cegos. Ele me enviou para poder também consolar aqueles que estão aflitos e principalmente para proclamar um ano da graça de Deus. Aqui está a missão de Jesus. Por isso ele vai dizer: hoje este evangelho se realizou na pessoa de Jesus. Hoje. Porque o tempo de Deus é hoje, não é ontem e não é amanhã. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Por isso, no evangelho de hoje, na sinagoga de Nazaré, Jesus vai dizer: hoje se cumpriu essa profecia. Jesus é o grande realizador das profecias. Em Jesus, todas as profecias se realizam. Por isso, então, ele vai dizer: hoje se realiza essa profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Este é meu Filho amado, em quem eu coloquei todo o meu amor. Escutai-o. Assim, a pomba que desce sobre ele no seu batismo também vai proclamar e vai confirmar esta missão. E João diz: e eu dou testemunho de que o Espírito veio sobre ele em forma de pomba. E aquele que me enviou a batizar me disse: aquele que você vir o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza no Espírito Santo. Então o Espírito está sobre Jesus. Na força do Espírito ele age. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez o grande ensinamento para mim e para você nessa leitura de hoje é que nós também devemos viver na força do Espírito. E que é pela força do Espírito que nós vamos então assumindo nossos pastoreios, nossas missões, nossos ministérios. E principalmente devemos, como Jesus também, percorrer as estradas na força do Espírito para proclamar a boa nova aos pobres. As profecias dos antigos profetas diziam justamente isto, que o Messias viria para proclamar a boa nova aos pobres, para devolver a visão aos cegos, para libertar os cativos e para proclamar o dia do Senhor. É uma palavra inspiradora, e é uma palavra que impulsiona a mim e a você a vivermos a nossa vida cristã além da tradição, além da cultura, além do dogmatismo, além da doutrina e principalmente no Espírito, na liberdade do Espírito, na liberdade dos filhos e filhas de Deus. Por isso hoje cada um de nós também podemos dizer: hoje essa profecia se cumpre. O Espírito do Senhor está sobre nós. E ele nos consagrou com a unção no batismo, ele nos consagrou com a unção na crisma, e ele nos enviou. Porque aqueles que são consagrados também são enviados. E enviados para quê? Para proclamar a boa nova aos pobres. Todos nós somos pobres. Uma pessoa pode até ser rica de dinheiro, mas podemos ser pobres em valores, em moral, em solidariedade, em abertura, em presença de Deus, de tal modo que uma pessoa pode ser rica na história e pobre na eternidade. E aqui está a grande preocupação minha e também sua, porque cada homem e cada mulher vale aquilo que é aos olhos de Deus. Hoje, esta profecia se cumpriu. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me consagrou com a unção. E me enviou para proclamar a boa nova aos pobres, para devolver a visão aos cegos, para libertar os cativos, para poder consolar os aflitos e também proclamar o dia do Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.